Bom, hoje é 30 de janeiro, né? Primeira vez que eu venho esse ano aqui nessa casa. Nunca é tarde para desejar para todo mundo, não só um bom ano, né? Mas vidas e vidas boas. Porque às vezes a gente fala, desejo 2014, tudo de bom para vocês, tá? E se começar 2015, você não vai desejar a mesma coisa para mim? Então, que todo mundo seja muito feliz, que a gente possa vivenciar o amor de Deus todos os dias da nossa vida, porque o caminho ao lado do Cristo é maravilhoso. Então, independente de qualquer coisa, dos problemas, das dificuldades, se a gente souber encarar, nós vamos ser sempre felizes. E nós viemos para ser felizes. O tema de hoje é Vida Futura, capítulo 2 do Evangelho. E é um dia que eu fui num velório, num enterro. Tive a oportunidade de ir, faleceu a mãe de um sócio meu numa empresa. E aí você se depara com a dor, com o medo, com as inseguranças. Independente da religião que a pessoa tenha, mas é sempre um momento muito difícil. Porque por mais que a gente esteja na doutrina espírita, que a gente acredita na reencarnação, que a gente acredita na N possibilidades que a gente tem de voltar aqui, de ir progredindo, a gente sempre tem medo desse momento. Eu não sei se o nosso medo é maior quando alguém que a gente ama vai, ou da nossa vez. Mas o importante é que a gente busque sempre a paz em todos os momentos. E a gente vê às vezes num enterro, as pessoas muito doloridas, muito sofridas, como se ali fosse o fim da vida das pessoas, como se 10, 20, 50, 75 anos, como foi o caso, se extinguisse, se deixasse de lado e que a gente nunca mais fosse ver essas pessoas. Pelo menos fisicamente, com certeza nós não vamos ver, mas espiritualmente, como se a gente nunca mais tivesse a possibilidade de estar ao lado delas. E aí eu falo, bendita doutrina espírita, que nos mostra que não é o fim o desencarne físico. Então, quando eu vou falar de vida futura, eu fico pensando, logicamente, o que nós queremos realmente da nossa vida presente, que vai refletir na nossa vida futura. Então, o texto de hoje, ele começa quando Jesus está com Pilatos, e Pilatos pergunta se ele era rei, e ele diz, tu dizes. Fala assim, mas o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus, apesar de ele ter vindo fisicamente no nosso meio, a proposta dele era muito mais ampla. Ele foi preparado por mais de 1000 anos para vir até a nossa época, para ser encarnado, ele demorou mais de 1000 anos. E por incrível que pareça, foi mais difícil para Jesus se encarnar depois de 1000 anos de condensação do que a morte física. Então ele vai dizer para Pilatos que o reino dele não é desse mundo, e que se o reino dele fosse desse mundo, os seus exércitos estariam combatendo para tirá-lo dali. Pilatos, a gente conhece a famosa frase, eu lavo as minhas mãos, não é? Segundo a história, Pilatos, depois desse episódio de Jesus, ele passou o resto da vida dele acreditando que as mãos deles estavam cheias de sangue. Então as pessoas que conviveram, e a história nos mostra isso, que ele lavava dezenas de vezes as mãos por dia. E esse suplício dele só terminou quando ele, voltando a Roma, já sem poder, porque ele tinha destituído de ser o representante do governo, ele se atira no alto de um vulcão extinto, mas pela queda ele acaba falecendo, ou seja, ele se suicida. E aí Jesus vai dizer, quem que é esse reino? E ele fala que esse reino é um verdadeiro tesouro, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não vão roubar nada. E ele vem nos mostrar a importância de nós buscarmos esse reino, que na realidade para nós que somos espíritas, é o supremo, é o ápice de tudo, é o momento que nós vamos estar mais próximo de Deus, é exatamente nesse reino
esse reino que é o reino de Deus, o reino de amor. É como o sol estivesse irradiando em nossas vidas e nós não tivermos mais obscuridade nenhuma em nossa alma. Mas como a gente vai alcançar esse reino de Deus? Nós falamos muito na doutrina espírita da reforma íntima, que nós temos que mudar, que nós temos que melhorar, que nós temos que ser mais autênticos, que nós temos que ser mais honestos, que nós temos que ser mais caridosos, que nós temos que vivenciar mais as práticas do Cristo. Ou seja, que nós temos que mudar para se sentir melhor, para ser pessoas melhores. Só que para essa mudança, nós temos que ter determinação. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era jovem, isso faz alguns anos atrás apenas, eu namorava uma menina, eu tinha 18 anos, e o pai dela bebia tudo que ele via na frente ele bebia e fumava. Já tinha ido diversos médicos, os médicos falaram que a situação dele era crítica, e ela tinha, na época que a gente estava namorando, eles já eram 6 filhos, e a mulher dele, já com 42 anos, estava esperando o 7º filho. E ele foi no médico, a criança estava no ventre com 5 meses mais ou menos. O médico chegou para ele e falou assim: seu João, o senhor quer ver sua filha nascer, o seu filho nascer? Ele falou: quero. Você quer ver essa criança crescer? Ele falou: é lógico que eu quero. Então para de beber e de fumar, senão você não vai durar 6 meses. Ele chorou um pouco, foi para casa. Quando ele chegou lá, na sexta-noite, eu estava lá na casa namorando. Ele virou para a família e falou assim: fui no médico, e o médico disse que se eu não parar de beber e fumar, eu morro em menos de 6 meses. E a partir de hoje, eu não vou mais fumar nem beber, porque a coisa mais importante na minha vida, acima do que a minha própria pessoa, é a minha família, são os meus filhos. E ele foi para o quarto. E nós ficamos na sala conversando, e nós começamos, confesso, a rir, porque nós não achávamos que ele ia tomar essa postura, e ser realmente, ter essa mudança, essa determinação. Os dias foram se passando, os meses foram se passando, a criança nasceu, e ele jamais colocou uma bebida na boca, ou jamais colocou um cigarro. O que é isso? Ele se sentiu motivado a mudar. Ele dentro dele gerou um ideal maior, que para ele era o suficiente para que esse sacrifício de deixar de fumar, deixar de beber, vícios tão antigos, 30 anos mais ou menos, era mais significativo, dava-lhe força para isso. E por que eu estou contando isso? Porque nós temos que perguntar o que a gente realmente quer da nossa vida. Quais são os objetivos que nós temos na nossa vida? Será que nós temos a determinação para mudar os nossos comportamentos, para buscar alguma coisa mais suprema, que seria o reino de Deus? Será que no nosso dia a dia a gente tem essa convicção também? Será que a nossa fé é suficientemente esclarecida que nós possamos ser confrontados pelas pessoas e mesmo assim continuarmos firmes nesse caminho? Quanto tempo será que nós dedicamos diariamente para o nosso esclarecimento? Dizem que essa semana está passando uma novela da Globo, que é a semana final, né? Então o pessoal fica lá 1 hora, 1h30. Será que durante o dia nós dedicamos 1 hora, 1h30 para a nossa doutrina? Quer seja em oração, quer seja na leitura de um bom livro, ouvir um CD. Será que nós nos dedicamos a isso? Será que nós temos colocado a nossa doutrina, os objetivos dela, acima de todas as coisas? Porque se é a coisa mais importante que tem na nossa vida, esse desenvolvimento espiritual, a busca do reino, sabendo que a nossa vida não termina aqui, que nós estamos num longo processo, num caminho bem extenso, nós não teríamos, obviamente, de colocar isso como meta na nossa vida? Não teria que ser um impulso maior para a nossa mudança interior? E por que isso não acontece? Kardec, ele fala que todos nós que estamos aqui, que estamos nos centros espíritas, assistindo palestras, nós somos verdadeiros espíritas.
Aí vocês vão pensar assim, pô, mas ele falou agora que nós não estamos colocando o determinismo acima de todas as coisas, ele vem dizer que nós somos os verdadeiros espíritas. E por que eu falo isso? Porque Kardec dizia assim, que o verdadeiro espírita é aquele que hoje tenta ser um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã vai tentar ser um pouquinho melhor do que hoje, e que luta constantemente contra as suas imperfeições e limitações. Então, se nós lutamos contra as nossas imperfeições, contra as nossas limitações, e tentamos cada dia nos aprimorar, nós podemos dizer que nós somos realmente os verdadeiros espíritas. E para isso a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento. Um amigo, um palestrante lá do Sul, ele conta uma história, que ele estava lá, ele é do Rio Grande do Sul, estava sentado na frente da casa dele num sábado, e ele como palestrante, tem muitas atividades, aquele sábado ele diz, excepcionalmente eu estava ali, quietinho, sem nenhuma atividade, e apareceu duas pessoas, uma pessoa bem de idade, né, uma pessoa com a idade já bem avançada, e um jovem, com uma revistinha, chamada, uma revistinha Sentinela, que veio conversar comigo. E aí não vai nenhuma crítica a esse tipo de pessoas, porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, que muitas vezes a gente não tem condições de fazer e não se dedica para isso. E aí o rapaz mais novo chegou para ele e falou assim, o senhor tem religião? Ele disse, eu tenho. Passou mais um tempo, ele perguntou assim, mas qual a sua religião? E ele nos conta, eu enchi o peito e falei assim, eu sou espírita. O mais velho deu 2 passos para trás, tomou um susto, porque achava ainda que ser espírita é a religião do demônio. Isso foi há 4 anos atrás, ainda tem muita gente que tem essa visão. Aí diz que o mais novo olhou para ele e falou assim, mas o senhor é espírita de tambor? Tambor é umbanda, candomblé, que usa-se os atabaques. Ele falou, não, na minha doutrina não tem imagem, não tem tambor, não tem nada. Aí ele falou assim, então o senhor é espírita de Allan Kardec? Ele falou, olha, eu nem conheço ele pessoalmente, não é meu parente, mas realmente Allan Kardec foi o doutrinador, ele foi o codificador da nossa doutrina. E esse jovem insistiu, então você acredita na reencarnação? Ele falou, lógico que acredito. Aí ele falou assim, não, eu não acredito na reencarnação. O rapaz fez um silêncio, o senhor não acredita na reencarnação? Ele falou, não, eu tenho convicção na reencarnação. Eu tenho convicção que a reencarnação faz parte da lei natural. Ela existe, é um fato. E quando você fala que você tem convicção, as pessoas não duvidam. Se você fala que você acredita em alguma coisa, a pessoa vai falar, pô, posso convencê-lo a mudar de ideia. Se você fala que você tem convicção, as pessoas não duvidam. Ele falou, tá, o senhor tem convicção na doutrina, o senhor tem convicção na reencarnação? Em todos nós reencarnamos? Eles falaram, sim. Então responda uma perguntinha, Adão e Eva é reencarnação de quem? Aí ele parou, falou, pô, eu estou aqui tomando meu chimarrão, um sol gostoso, o rapaz veio me fazer uma pergunta tão ridícula dessa. Aí ele falou assim, você tem a Bíblia aí? Ele falou, tenho. Então pega a Bíblia em Gênesis, acho que é o capítulo 4, vamos ler a história de Adão e Eva. E aí aquele mais velho começa a ler, e ele conta que Adão nasceu primeiro, e depois Eva nasceu da costela. E aí a gente brinca que costela não é carne nem de primeira, é carne de terceira. E a gente fala que por isso que o homem tem dificuldade de aturar a mulher, de engolir a mulher. Mas é brincadeira. Aí ele falou que nasceu Caim, nasceu Abel. Ele vai lendo, né? Nasceu Caim, nasceu Abel. E ele fala, tá, lê mais um pouco. Que Caim e Abel fizeram uma oferenda a Deus, e que Deus se alegrou somente da oferenda de Abel, como se Deus fizesse exceção de pessoas. Aí fala, continua. Aí ele fala que Caim, se revoltando com isso, pega um pedaço de um osso e mata Abel. Passado mais um tempo, Deus vem e pergunta, Caim, onde está seu irmão? Como se o Deus Todo-Poderoso não soubesse de onde estão todas as criaturas, todas as pessoas. Ele fala, continua. Caim saiu daquele local, foi expulso do paraíso,
Ele foi para uma outra cidade, casou-se, teve vários filhos. Daí ele fala, casou-se com quem? Se só tinha Caim e Abel, depois nasceu Sete, era só homem, ele casou com quem? Aí o jovem ficou pensando, isso não é simbologia? Ele falou. Aí eles resolveram ficar quietos. E se alguém perguntasse para nós que Adão e Eva é a reencarnação de quem? Será que a gente teria a capacidade de responder isso? O que é isso? É conhecimento. Aí vem a questão da doutrina espírita, da fé esclarecida, da fé raciocinada. Então, se nós queremos chegar a um objetivo, entender o que acontece na nossa vida, o que nos espera na vida futura, o que nós temos que fazer? Aprender sobre a nossa doutrina. Para nós chegarmos no reino de Deus, nós temos que estar totalmente quites com a espiritualidade. Quando a gente vem para cá, a gente promete um monte de coisa, fala, meu Deus, me deu oportunidade, a espiritualidade superior, eu vou ser mais bonzinho, vou ser mais honesto, eu não vou ofender menos as pessoas, eu vou ser mais caridoso, não vou ser tão vaidoso, egoísta, orgulhoso. E quando a gente vem aqui, a gente faz um pouquinho, sempre faz um pouquinho. Aí vamos supor que quando o Nestor veio para essa encarnação, ele devia 100 pontos para Deus. E ao longo da minha vida, eu tentei fazer coisas boas, mas eu também fiz coisas ruins, porque isso faz parte do meu estágio ainda. Então o que vai acontecer? Quando terminar a minha vida aqui, quando eu desencarnar, Deus vai olhar assim e falar, ó, Nestor, você ainda está em débito em 98, você só reduziu 2. Vai nos dar novas oportunidades. Então quando a gente zerar essa conta, que nós vamos chegar no reino de Deus. Nem antes nem depois, porque no reino de Deus vão as pessoas puras, os anjos celestiais, o verdadeiro reino de Deus. Temos que viver assim a nossa doutrina de forma mais plena possível, e nós vamos ser testados no nosso dia a dia. Amigos, colegas de trabalho, chefes, familiares, vão testar sim, vão testar a nossa paciência, a nossa tolerância, vão testar a nossa honestidade. E todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se eu deixar esse computador aqui e for embora, todo mundo sabe que é meu. Se eu for embora, alguém pegar, essa pessoa não sabe que está agindo errado? Sabe que está agindo errado. É onde que nós temos os valores morais estabelecidos, como está no livro dos Espíritos, na nossa consciência. Hoje não dá para dizer que a gente não sabe o que é errado, não dá para dizer que a gente não sabe o que é certo. Então nós vamos ser testados sim, diariamente, se nós quisermos construir a nossa vida futura de uma maneira mais plena espiritualmente. Ao longo da história, a espiritualidade nos revela que mais de 1 milhão de pessoas morreram pela causa do cristianismo. 1 milhão de pessoas, a maioria anônimos, pessoas que nós nunca ouvimos falar, mas que Deus conhece cada um. Porque Deus conhece não só aquele que se entrega a vida por Ele, mas cada um que se dedica a vida por Ele. Que hoje, graças a Deus, a gente não precisa ir para uma forca, ser assassinado por defender essa causa. Hoje a civilização já está um pouquinho melhor, né? Então hoje os sacrifícios humanos em defesa dessa causa são menores. Isso faz parte já até do progresso da nossa natureza. Mas no início do cristianismo isso acontecia muito. Acontecia com Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires da nossa história, que ele foi apedrejado por Saulo, que depois se virou Paulo. E naquela época, eu gosto muito da história de uma pessoa chamada Inácio de Antioquia. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Jesus, uma época, ele estava com os apóstolos começaram a discutir quem é o maior no meio deles. O que Jesus fez? Jesus estava sentado, chamou uma criança, trouxe aquela criança no seu colo e lhe disse assim: aquele que quiser ir no reino de Deus tem que se parecer como uma criança.
todos ficaram calados. Aquele menino chamava-se Inácio de Antioquia. Depois que Jesus morreu, passado alguns anos, João o Evangelista, e essa história é contada por Divaldo Franco, João o Evangelista, ele vai buscar Inácio de Antioquia, para trazê-lo ao meio, para que ele pudesse entender a doutrina, e Inácio abraça aquilo de tal forma, que está disposto a dar sua vida por isso. E o que acontece naquela época? Naquela época as pessoas que iam contrários ao regime de Roma, ou dos grandes monarcas, eles eram presos e eles eram levados para morrer na arena. E essa morte na arena era um espetáculo para eles. Então se colocava lá 100, 120 mil pessoas na arena, e colocavam-se leões, às vezes uma semana sem comer, e soltavam os leões para comer aquelas pessoas. E Inácio de Antioquia soube que ele ia morrer, e ele estava sendo transportado de um lugar para outro, para ir para o Coliseu, e no meio do caminho ele se depara numa montanha muito elevada, e ele começa a ver aquelas construções magistrais, ele começa a ver aquelas planícies maravilhosas, o sol batendo no rosto dele, e ele começa a rir. O guarda do lado dele não entende nada, ele diz assim: mas Inácio, por que você está rindo? Você não sabe que você vai morrer amanhã? Ele falou: sei. E por que você está rindo? Você está rindo da minha cara? E aí o guarda lhe dá 2 tapas, frente e verso, não é que a gente costuma dizer, e ele continua rindo mesmo com a boca ensanguentada, e ele fala assim: eu estou vendo essa natureza, essas construções, tudo que Deus dá para vocês que não acreditam nele, o que estará reservado para mim, que dedico a minha vida para ele? No dia seguinte, no horário programado, meio-dia, arena lotada, ele mais 44 pessoas estavam dentro do Coliseu e abrem as portas para os leões saírem. Inácio fecha os olhos, se ajoelha e começa a agradecer a Deus pela oportunidade da sua vida em nome da causa. Passa 5 minutos, ele escuta barulhos, gritos, choros e não sente nenhuma dor. Ele resolve abrir os olhos, ele se depara com a seguinte cena: os leões todos do lado dele, as outras pessoas mortas no outro canto, e ele começa a chorar, fecha os olhos novamente e diz assim: eu não sou merecedor nem de morrer pela causa que eu defendo. Ele começa a ter depressão naquele momento. Aí um anjo vem e lhe diz o seguinte: Inácio, por que choras? Eu choro porque todos os outros deram a vida à causa e isso eu consigo. Aí esse anjo teria lhe dito: Inácio, morrer na arena, no meio dos leões, é a coisa mais fácil que tem. O duro é você enfrentar as verdadeiras feras, as feras que estão na nossa sociedade. Você vai ser poupado para continuar dando seu exemplo. Existe uma explicação científica, tá? Com relação a por que os leões não pegaram ele. Que os leões são distintos, eles sentem o cheiro da carne. Só que a espiritualidade de Inácio de Antioquia era tão elevada que ele já não transpirava como um ser humano transpirava. Então eles não comeram o Inácio por causa disso. É lógico que tem toda uma explicação espiritual, ou seja, era um ser tão elevado que ele já não tinha o mesmo odor que nós tínhamos. E isso aconteceu também no Antigo Testamento. Eu não vou lembrar agora da pessoa, mas aconteceu a mesma coisa com ele. Então será até que ponto nós estamos dispostos a dar nosso testemunho, a dar nossa vida, para que esse reino de Deus um dia a gente alcance realmente? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer a reforma íntima todos os dias? Agostinho dizia que quando ele chegava no final do dia em casa, ele fechava os olhos antes de dormir e ficava pensando tudo o que tinha acontecido naquele dia, o bem que ele deixou de praticar e o mal que ele fez. E ele colocava como meta para o dia seguinte fazer coisas boas para apagar os erros que ele cometeu. Essa é uma grande forma de fazer nossa reforma íntima. Mas até que ponto nós paramos no final do dia e temos coragem de fazer isso? Porque admitir que errou, admitir que deixou de fazer as coisas, tem que ter muita coragem.
E essa coragem, ela é característica dos verdadeiros cristãos. De não ter medo de mudar, de não ter medo de um dia estar sozinho, porque Deus nunca nos abandona. E para nós alcançarmos o reino de Deus, Deus tem que estar sempre no centro da nossa vida. E a gente erra muito quando a gente começa a achar que nós temos um valor maior do que a gente merece. Emmanuel, ele diz que o mal surge quando você tira Deus do centro da sua vida e começa a achar que você sabe alguma coisa. Porque normalmente a gente pensa que sabe, esse é o nosso grande problema. E isso serve para qualquer doutrina, para dirigente, para palestrante. Nós achamos que sabemos alguma coisa, mas nós não vivemos sem a presença de Deus em nossas vidas. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Obrigado pela oportunidade. E que realmente ao longo desse ano possamos ser felizes, fazendo a nossa reforma diária. Porque nós temos condições sim de fazer essa reforma. Só basta querer. Por isso que eu falei do nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É ser feliz completamente. Não ter medo, não ter insegurança. Esse é um trabalho longo, que só depende da gente. Tenham todos muita paz, que Jesus Cristo continue nos abençoando, nos acompanhando, e nós nunca deixemos de ter realmente Deus no centro de nossas vidas. Que assim seja. Deixa eu só passar. Deixa eu dar uma passadinha.